fechada, que o trabalho está aí, que a gente precisa aproveitar todas as oportunidades. E tem tudo a ver com o texto que eu escolhi para essa noite. Então não foi nada combinado, não foi nada assim preparado, mas a sincronicidade nos traz a pensarmos todos nessas circunstâncias. Agora vamos ver se o que vai funcionar, mas não vai funcionar. Eu vou ter que te ajudar. Porque a champinha está fraca, ó. Espera aí também por um minuto. Uma última tentativa. Não. Obrigada, viu? E às vezes, né, pregar é ficar trocando slide para palestrante, que não veio preparada para isso. Então, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrareis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. É bonito, mas se a gente for aprofundar o que cada frase, cada palavrinha quer dizer, nós vamos ver que é mais bonito ainda. E foi isso que eu fiz. Eu peguei esse trecho e fui dividindo. Se você puder trocar. Primeiro ele fala assim, as instruções de Jesus. E ele disse, mandou aqueles 12, ou seja, haviam outros. Nem tão preparados quanto eles, mas haviam outros. E aqueles 12 ele mandou que fossem pregar. Mas disse a eles, é que nem a mãe quando fala, ó, você vai ali numa venda, você vai falar isso, 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 você vai por esse caminho, você vai por aquele. Não é assim que a gente tem filho pequeno, que está começando a liberdade para eles ganharem o mundo? Então ele disse, para onde ir? Não ireis pelos caminhos das gentes. Mas que gentes? Ele dizia dos gentios, aqueles que não eram judeus. Nem entreis nas cidades dos samaritanos. Os samaritanos eram um povo, uma nação que se separou do povo de Israel, que não concordava com aqueles sacrifícios que faziam, que não concordava com uma série de rituais, com aquela ganha de dinheiro nos templos. Então eles ficaram à parte. Os judeus os condenavam como impuros, como hereges, como cidadãos de segunda categoria, e eles também não gostavam dos judeus. Só que, a seguir ele diz, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha que interessante. Não era para ir no caminho dos gentios, aqueles que não acreditavam. Não era para ir na cidade dos samaritanos, aqueles que pensavam completamente diferente. Era um povo inteligente, orgulhoso, sabia debater, dialogar, mas dificilmente os apóstolos conseguiriam convencer alguém, tanto no caminho dos gentios como nos samaritanos, porque eles só conheciam as regras de Israel, eles conheciam a regra de Moisés. E disse, ide antes as ovelhas perdidas da terra de Israel, aqueles que estavam descontentes, sim, com o que estava acontecendo ali, mas que continuavam aspirando, esperando que o Cristo viesse, que o prometido viesse à terra. Eles estavam prontos para a mensagem. Mas com isso, o Cristo não deixou os gentios e os samaritanos de lado, não. Porque para eles, quem iria pregar? Paulo de Tarso, que tinha argumentação. Paulo de Tarso, que era um grande tribuno, ele iria pregar para os gentios e os samaritanos, porque ele debateria num outro nível, e ele seria atendido, ele seria entendido. Então ele já pega seus discípulos e diz, vai por aqui, evita isso, evita aquilo, e procedam desta forma. Os judeus afastados do judaísmo estavam perdidos, insatisfeitos com os seus sacerdotes, mas não tinham ido morar na Samaria. Estavam prontos e ansiavam a boa nova de Jesus. Paulo de Tarso pregaria aos demais. Ele estava pronto para isso, né? Estaria pronto para isso. Então, é chegado o reino dos céus. O que eles tinham que fazer quando eles fossem pregar? Né? Eles iam chegar, bater na porta e falar, fazer o quê? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E por fim, lá embaixo ele diz que desce de graça o que de graça recebeu. Olha como está aqui tudo que nós temos que seguir. Tanto aqueles discípulos, os 12,
dizendo, olha, você vai procurar em tal lugar que tem um tratamento bom, você vai pelo SUS, você vai por aqui, você vai por ali, mas promover a cura que vem de dentro para fora. A aceitação da doença como um chamamento, como um divisor de águas, um momento de reequilíbrio da justiça divina, porque Deus não cobra, não é cobrador. Ele busca reequilibrar as pessoas. E por mais difícil que seja, experiências que estejam passando, tem uma finalidade. E quanto antes nós alcançarmos o que significa essa finalidade, mais cedo nós encontraremos a cura, uma melhor qualidade de vida, enfim, uma série de coisas. Então ele queria que eles fossem e fizessem tudo o que Jesus fazia: curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios e dar de graça. Olha que interessante, era um pacote fechado. Andaram com ele, aprenderam com ele e assim deviam agir. Porque muitas das doenças, muitos dos demônios estavam onde? Na perturbação espiritual. Aonde e como? Tá. Em qualquer cidade que você chegar, em qualquer aldeia que você chegar, você vai procurar um lugar que seja digno para te hospedar. Todo mundo falava que Jesus estava indo, daí a notícia que ia era que os apóstolos de Jesus estavam indo. Então, quando eles chegavam numa cidade, tinha sempre aquele interesse, né? Ah, eu hospedei fulano, eu sou melhor que ciclano. Então, ele alerta: olha, você chega lá e procura uma casa digna. E quando chegar lá, fica nessa casa. Não vai trocando. Ah, olha, a servente, a merendeira de uma escola recebeu, né? Daí no dia seguinte vai lá um cidadão importante, um engenheiro: minha casa é mais bonita, tem mais conforto, a alimentação é melhor. Não, você já escolheu, você fica ali até o fim. Que era para não propiciar a discórdia entre aquele povo. Hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrares a alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Torne para vós a vossa paz. Chegou numa casa, escolheu a casa, foi recebido, e a casa é tranquila, existe uma afinidade de aspirações. Então você fica ali, você divide aquela paz que você trouxe com todos. Existe um congraçamento, porque todas as vibrações estão no mesmo diapasão. Agora, se você chegar num lar, é bem recebido, mas tem briga, tem discussão, você vê que aquele fulano rouba a ovelha do vizinho durante a noite, que o Beltrano faz não sei o quê, não se envolva nesse período. Tomai para si a vossa paz, para não se perturbar com aquele ambiente, para não tropicar no caminho, não se envolver com aquelas situações. Lógico, vai dizer que é certo, que é errado, mas não vai se envolver em baixar o nível das suas vibrações. E se depois de bater em muitas portas, de chegar nos lugares e ninguém te receber, nem escutar as vossas palavras, ainda dessa vez, retira-te e tira o pó das suas sandálias. Um outro caso de tirar o pó dos sapatos foi da nossa imperatriz, né? A Maria Louca, quando voltou para Portugal, bateu as sandálias e disse: dessa terra não leva nem um pó, não é? Mas aqui Jesus vem também para nós e diz: vocês, se não forem bem recebidos, se forem até maltratados, o que vocês fazem? Não discutam, não briguem, não se imponham. Vão embora e batam a poeira das vossas sandálias. Que poeira é essa? O rancor, a raiva, a mágoa, a tristeza, o que não foi recebido, né? A vontade de dizer: então quer saber? Não é isso que Jesus pregava. Retire, se você levou, ninguém quer, vai embora. E tirar o pó é tirar essas coisas que nós trazemos dentro de nós. Quantas coisas, se nós olharmos profundamente no nosso coração, nós vemos que ainda trazemos poeiras de anos atrás, mágoas de anos atrás, ranços de anos atrás. E a gente não conseguiu se libertar disso. Mas a gente tem que ir para frente e deixar essas coisas para trás. O que importa é o nosso presente e o que nós vamos fazer do nosso futuro. As experiências passadas servem para nos alertar, para nos amadurecer. Mas a gente não deve carregar as poeiras dessas situações. Então, depois que nós analisamos esse trecho que está em Mateus, eu venho trazer para vocês uma
imaginemos reunidos aqui com Jesus no meio de nós, como de fato Ele está, olhando no fundo dos nossos olhos e dizendo aquelas palavras: ide e pregai. E em todas as casas procedei desse jeito, se não for recebido, procedei de outro jeito, se acontecer tal coisa, bate a poeira e segue adiante. E ele pergunta: o que nós temos feito? Temos seguido essa orientação que ele nos deixou? Porque nós somos também os representantes dos 12 apóstolos. Nós damos continuidade àquilo que eles começaram lá atrás, que é propagar as palavras de Jesus. Então, quando ele diz assim, que é necessário sair, ir, é sair de nós mesmos. Conheço espíritas que sabem decor os 5 livros de Kardec, que leram toda a obra de Vivaldi. Joana de Ângeles citam com facilidade. As obras de Chico, então, desde André Luiz até as demais, conhecem, mas não conseguem dividir. Conhecem, usam para si, usam no seu dia a dia, ótimo, mas não conseguem dividir. Então, a proposta, quando trazemos aquelas palavras de hoje em dia, é ir e pregar, não nos gentios. Eu não vou sair daqui e pregar no templo evangélico que tem ali, porque eles não querem nos ouvir. Eles estão fazendo o melhor que sabem fazer naquilo que eles acreditam, e está tudo certo. Eu também não vou sair e ir lá na porta da igreja da matriz e querer levar a coisa a religião do jeito que nós entendemos, porque eles estão fazendo o que sabem fazer. Nós vamos pregar aonde? Entre nós que pensamos da mesma forma, entre aqueles que procuram a casa espírita porque estão descontentes com algo que aconteceu nas suas igrejas, mas nem sempre se tornarão espíritas, não é? Quantas pessoas vêm, passam o inverno, passam uma água, como dizia minha avó, no dia do aperto, depois seguem seus caminhos, e está tudo certo. É para eles que nós vamos pregar. E para qualquer pessoa que chegue, nós vamos curar os enfermos, limpar os leprosos, porque a lepra era uma doença de pele, doença terrível de pele. Mas tem tanta lepra no coração, tem tanta lepra nos pensamentos, porque a gente não estuda, que nós atraímos e formamos, e agora vocês vão me ajudar a lembrar, que nem pequenas miasmas, não é? A gente tem que tirar isso. De que forma nós vamos limpar, não o corpo, mas o espírito das pessoas? De que forma nós vamos liberar o coração das pessoas? Quem seja digno, quando nós vamos em algum lugar, por que nós precisamos procurar os nossos iguais? Pela elevação dos valores e para garantir uma sintonia elevada. Não é? O nosso irmão ali que faz palestras belíssimas, se ele fosse pregar ali na porta da igreja, ele criar o quê? Um problema, uma briga, uma confusão do tamanho, e mesmo que o que ele estivesse falando fosse a mesma coisa que o pastor está falando lá. Mas ele não seria aceito, eu não seria aceito, ninguém seria aceito. Não haveria sintonia. Então, para que perder essa oportunidade de fazer o bem? Quando eu falar hospedai-vos, que ali se abrigue sobre um manto de atitudes dignas, com discernimento, perseverança e bom ânimo. Não é só quem acolhe, quem hospeda, quem se achega na casa de alguém tem que ter esse cuidado, o respeito, do jeitinho que está lá, atitudes dignas, respeitar. Cada casa espírita, por exemplo, tem um ritual, uma forma diferente de ser. E nós temos que nos adequar àquela forma daquela casa. Saudai a casa física, aqui. Saudai a casa íntima e mental. Felicitar e testemunhar o respeito, louvar o que se nota de positivo, criativo e edificante na casa e na pessoa. Minha mãe, como eu, sempre foi gordinha. E ela voltava brava da rua, porque às vezes alguém chegava nela e falava assim: nossa, como você engordou. Era tão óbvio, ninguém precisava ter falado, né? E ela voltava louca, louca da vida. Por quê? Porque a pessoa que olha o outro procura defeito. Não é capaz de dizer: nossa, que sorriso bonito. Eu sou sorriso lindo. Tá? Então, nós temos que procurar o que é bom na pessoa. Ah, porque fulano errou. Errou. Mas quem não errou?
atire a primeira pedra. Quem não pode se melhorar? Nós não escolhemos para quem aplica passe. Nós não escolhemos quem é bem-vindo e quem não é. As portas estão abertas, os corações estão abertos e nós todos estamos prontos. E isso é necessário. Saudar, honrar e acolher. E onde estiveres, na casa digna, desça sobre ela a vossa paz, a sintonia do bem. Assim se realizará um trabalho efetivo e permanente de alegria e amor. Se não for digna, torna para vós a vossa paz. Não deu para apaziguar? Torna para vós a vossa paz. Né? O cultivo de ideias inferiores, muito cuidado, pois ainda vivemos sobre a possibilidade de recaídas, quando invigilantes, nos deixamos infectar por indignidades. Então a gente precisa sempre manter o controle emocional. Em todos os lugares, não é? No ambiente de trabalho. Do meu lado trabalho um evangélico, no outro católico, na minha frente um umbandista, estou eu ali de espírita. Eu tenho que cuidar dessa casa, eu tenho que harmonizar essas coisas. Eu tenho que ver a beleza do outro, as coisas boas que ele faz, independente da religião, da cor da pele, de qualquer coisa assim. Nós precisamos sempre ter um olhar bom, o olhar do Cristo, que nos julgava e que aceitava todos nas suas imperfeições. Porque existe uma força de atração ou repulsão, aceitação ou rejeição, de ideias, de atitudes, até de olhares. Saindo da casa ou da cidade, retirada física ou vibratória do ambiente, medida de bom senso, postergando auxílio e cooperação, aguardando a maturidade espiritual do mundo. Quando nós falamos da casa, não é só a casa física, é a nossa casa. Às vezes dentro da nossa casa tem briga, não tem? Vocês já são mais evoluídos, mas na minha tem, né? Às vezes uma reunião de família, a gente respira fundo, né? Busca trazer a nossa paz, não aumentar a confusão, que não vai adiantar para nada. Imagine na casa dos outros, porque é difícil manter esse estado de equilíbrio emocional, ou não. A gente sai logo cedo, animado, escova o dente, toma um banho, perfumou, foi para a rua, dia lindo, maravilhoso, decidi que você é a melhor cristã do mundo. Alguém fecha meu carro, buzina, xinga, abro a porta, a vizinha varreu o lixo na minha calçada. Tudo parece compor uma situação para que eu perca a minha paz. É lógico que eu não vou discutir no trânsito, é lógico que eu não vou brigar com a vizinha, eu vou de volta para a casa dela, mas eu não brigo com ela, certo? Certo? Então, mas é difícil manter esse equilíbrio. Você chega no trabalho, é uma situação, é outra que chega. É difícil você prever as coisas que vão acontecer. E realmente a gente tem que fazer que nem no filme do nosso Naruto. Pôr um pouco de água, não engolir, porque daí você não consegue falar durante um tempo. Daí quando você engole, a raiva já passou e você conseguiu manter um certo equilíbrio, que não é fácil. Então eles dizem, cuidado, porque nós enfrentaremos dificuldades. Qual dessas orientações deixadas por Jesus, você ou nós procuramos colocar em prática? E como? Eu vejo, por exemplo, um cidadão que está na Praça da Matriz de vez em quando com uma caixa de som e uma Bíblia na mão. Eu tenho medo de passar perto e ele dá com a Bíblia na minha cabeça. Tão violenta é a forma como ele prega. Tão violenta. E gritando, impondo uma situação para todos. Eu respeito, acho que ele é um cidadão corajoso, ele está fazendo aquilo que no fundo ele acha que deve fazer, da forma que ele deve fazer, mas sinceramente nós não poderíamos agir desse jeito. Né? Então como é que nós vamos pregar? E aí vem uma passagem de Francisco de Assis. Francisco de Assis tinha seus acólitos, os estudiosos, os monges que chegavam para ele, e ele primeiro queria arrumar a igreja, pega a pedra daqui, pedra de lá, arruma aqui, arruma lá. Eles já estavam até cansados disso, e de repente ele fala, hoje vou levar vocês para ensinar a pregar. Francisco tinha uma oratória maravilhosa, que quando ele subia ali no púlpito da igreja, que ainda não estava construída, parecia que todos tinham sido arrebatados para um outro lugar. Os discípulos, então, mais do que depressa, terminaram seus afazeres, porque no dia seguinte, Francisco ia ensiná-los a pregar.
Logo cedo pegou aquele bando de meia dúzia e saiu. E foi para a cidade. E chegando na cidade foi na feira. Conversou com um, conversou com o outro, comprou uma coisa e os discípulos aí ansiosos. Depois foi ao mercado. Comprou as ervas que precisava para curar os enfermos que ele cuidava, o que ele ia usar, e os 6 atrás, ansiosos, quando ele vai começar a pregar. E daí foi assim o dia inteiro. Alguém chamou para que fossem almoçar na casa deles, eles foram almoçar, e Francisco ali muito tranquilo, conversando, dando atenção para um e para outro. Chega num determinado momento e ele fala: bom, meus queridos, lição dada, vamos para casa. Mas como? Você não vai nos ensinar a pregar? E ele disse: foi o que eu fiz o dia inteiro. A forma como você se prepara, a forma como você olha no outro, a forma como você acolhe o outro, a forma como você procura o outro. Essa é a forma de pregar. Mais humilde, mais simples. E é a forma que Jesus fazia. Tinha os seus momentos das parábolas, falava para 5.000 pessoas, mas ele também pregava através de atos, de atitudes e de olhares. E isso Jesus espera de nós. Então alguns dirão: eu vou pegar meu banquinho e vou na praça também pregar. Vai ficar um gritando de um lado, outro gritando do outro. Ninguém vai prestar atenção em nada. Mas se você, na fila de um banco, olhar do lado, falar um boa tarde, aquela criatura começar a desabafar um rosário de aflições, acontece, né? É o momento de pregar. É o momento de dizer calma. É o momento de dizer: Jesus não te esquece, Deus também não. Tenha calma. Qual a religião? Você não já falou com o pastor? Não vai me trazer o espiritismo. Nós não temos que trazer proselitismo. Nós temos que aumentar a fé das pessoas. Se a fé da pessoa é na outra religião, pergunta: você já foi? Você já abriu seu coração? Você já procurou ajuda? Você já foi no CRAS? Você já foi no CRES? Você já foi pedir cesta básica? Olha, vai na rua tal, tal. Isso é pregar, isso não é ajudar. Isso é mostrar o caminho para aqueles que estão perdidos. É a caridade sublime que Jesus ensinou, que consiste na benevolência de que useis e sempre em todas as coisas para com o vosso próximo. Dar pão é importante? Vestir o outro é importante? Dar brinquedo para as crianças no final do ano é importantíssimo, porque para uma criança, um brinquedinho, uma bola simples pode fazer toda a diferença. Porque não é em todas as casas que o Papai Noel passa. Papai Noel passa só em algumas, das mais ricas. E a criança pobre queria tanto o brinquedo do Papai Noel. Então, você assumindo essa função, principalmente se você for lá presentemente, né, presencialmente participar daquele momento, tenho certeza que é uma grande caridade. E podeis ainda exercitar essa virtude sublime em relação aos seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento e de amor conduzirão ao Senhor. Isso está em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, 83. Ouviram, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é isso que nós devemos fazer. Nem sempre a esmola que o cidadão precisa. Quando o cego Bartimeu, Jesus passando pela cidade de Jericó, o cego ouviu falar em Jesus, e ele corre, ele levanta, ele larga a capa, ele vai tateando ao chão, porque ninguém ajudava os cegos, os estrupiados, imagina, e ele corre com uma bengalinha na mão, procurando, movido pelo barulho, buscando Jesus. Quando Jesus finalmente o percebe, olha para ele, ele vê aquele olho esbranquiçado, a figura normal de um cego daquele tempo, não tinha óculos de sol, né, gente? E os olhos de um cego geralmente são parados, ou são tortos e tal. Jesus sabia que ele era cego. Mas Jesus pergunta: o que é esse que eu faço? E ele diz: eu quero ver. Aí Jesus faz, propicia um milagre, porque ele procurou, ele buscou, ele disse que acreditava, e depois Jesus disse: tua fé te curou. Então, às vezes você olha para uma pessoa e você acha que dando uma esmola, ele vai comprar uma roupa, mas o que ele precisa é uma coisa tão diferente, ele precisa de um apoio, de um carinho. 2 minutos de ouvidos amorosos pode ser a diferença. E às vezes as pessoas falam assim: mas eu não sei, numa situação dessa, o que eu vou falar para a pessoa? Ninguém gosta de trabalhar no atendimento fraterno, né? Ai, o que eu vou falar para a pessoa no atendimento fraterno? Primeiro, ouvir. É a escuta amorosa, primeiro ponto.
Porque quando a pessoa fala, por vezes ela mesma encontra o seu caminho. Quando ela confia em você para falar, a espiritualidade vem, já começa a preparar tudo, inspira o atendente e tudo dá certo. Então nós precisamos estar dispostos. E de graça, né, gente? Totalmente desinteressado. Por que as pessoas vão fazer sopa nos pobres? Por que as pessoas vêm ao centro picar paz? Por que as pessoas ajudam, contribuem para que a casa seja mantida? Porque apesar de toda a proteção espiritual, a Sabesp cobra todo mês em dinheiro, né? Não cobra em oração, então a gente precisa arcar com isso daí. Mas isso não é uma cobrança, porque é uma casa de todos nós. Existe uma diretoria que administra, que higieniza, que cuida, que orienta, mas é uma casa de todos nós, onde todos nós comemos o pão, nada mais justo que nós também colaboremos de alguma forma. Né? E jamais subtil. Observar as oportunidades de auxílio e socorro. Eu não sei onde que eu vou ajudar. Não faço ideia. Sério? Não sabe mesmo? Você não sabe que tem uma associação de bairro, tem uma associação de deficiente, que o centro tem ações em favor dos mais necessitados? Não sabe que a vizinha está passando precisão, que está lá com o filho doente na cama? Será que a gente não sabe mesmo onde que a gente pode ajudar? E aí a gente fala assim, mas não veio pedir. Mas ela precisa pedir? Tão difícil pedir, gente. Será que a gente não pode fazer um bolo e levar e falar, olha, eu fiz um bolo, queria dividir com vocês, vocês têm certeza que as 3, 4 crianças vêm comer aquele bolo como se fosse a coisa mais linda do mundo. E se você pusesse na mesa para os seus filhos, eles iam achar que estava muito doce, muito sem açúcar, queimou de um lado, subiu de um lado, não subiu do meu bolo, é assim, né? Ele fica doido. Todo mundo vai criticar, mas a hora que você levar de coração alguma coisa para alguém, tenho certeza que o que você recebe é muito mais do que você dá. E daí os milagres que você precisa também se realizam na sua vida. E a gente passa pelas ruas, às vezes antes a gente ia para São Paulo para ver isso, né? Para ver as pessoas nos semáforos, as crianças nos semáforos, e de repente você vê a pessoa desviando, a pessoa está aqui do lado, batendo no vidro, ouvindo, e a pessoa finge que não vê. Acho que deve ser a sensação dos espíritos que morrem e não sabem que morreram, né? Porque tentam falar com a gente não percebe, não é isso? Então a gente passa e faz por não ver. Eu não posso arrumar a vida daquela pessoa. Eu não posso pegar aquela criancinha, que às vezes eu falo com o Maurício, ai meu Deus, que coisa. Por mim eu pegava a criancinha, levava em casa, dava um banho no tanque. Dava um banho no tanque primeiro, porque aquilo ali, né? A gente nota que é um sofrimento, uma tristeza. Eu levava toda essa criançada comigo, mas eu não posso fazer isso. E eu não posso me revoltar com Deus, porque é uma experiência daquele espírito milenar, daquela família. Eu não posso resolver o problema do outro. Às vezes nem os meus eu consigo resolver. Mas eu posso dar um olhar de caridade. Eu posso falar, oi, tudo bem? Eu posso dar R$1 ou 2 se eu tiver. Ou um doce que eu tenho no carro, que a gente sempre tem neto, tem filho, tem sempre alguma coisa no carro para dar. Eu posso fazer diferença na vida daquela pessoa, principalmente se eu olhar nos olhos dela. Se eu falar, vai com Deus, meu filho. Tem um outro trecho que eu gosto muito, que hoje está judiando de mim, e esse está em Mateus também. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós viemos para salgar, para temperar, para dar o gosto do amor. Nós viemos para fazer a diferença entre uma comida insonsa e aquela que tem o sal na medida certa. Nós viemos para temperar com as nossas emoções, todas as nossas relações. E nós somos a luz do mundo. E nós não podemos esquecer, nós não podemos esconder essa luz. Todos os que estão aqui, que acompanham a gente para a doutrina espírita, todas que estão estudando, seja qual livro que for, todos que chegaram aqui, é porque já estão prontos para ajudar, prontos para multiplicar e prontos para a gente. Mas a gente faz assim, eu não estou pronta, e esconde a luz. Eu não vou assumir essa função, e esconde a luz. Todos estamos prontos. Existe trabalho para todo mundo. Seja com a caçarola, seja com a pá, seja pregando, seja atuando nos mais diversos momentos
da nossa vida. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Os meus filhos serão conhecidos pelas obras. O Espírito é conhecido pela forma como se comporta. A gente precisa fazer muito. Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes uma pessoa chega e fala assim, mas que religião você é? Você é tão calma, você tem uma aceitação tão grande da vida, você supera os obstáculos. Qual é a sua religião? Que nota que tem alguma coisa diferente. E a nossa é a única que permite que nós entendamos que o que passamos hoje é fruto de um passado milenar, é fruto de nossas escolhas de lá e de agora, mas principalmente que não estamos desamparados por Deus. Então a nossa conduta é sempre um pouco mais tranquila que os outros. Tem espírita pedizento? Tem, lógico que tem. Tem espírito que perde as estribeiras? Tem, lógico que tem. Mas volta logo para o prumo. Volta logo, porque sabe que aquele não é Deus. Deixo-lhes a paz. A minha paz vos dou. Olha agora, hein? Não a paz como o mundo a dá. Não se perturbem os vossos corações, nem tenham medo. Agora eu estou em João. Até agora eu citei Mateus, mas agora eu estou em João. E por que ele diz isso? Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. Que paz que Cristo tinha, sabendo que o futuro dele já estava previsto nas Escrituras, sabendo que de manhã, de tarde e de noite tinha gente em sua porta solicitando seu socorro. Que paz é essa que ele nos dá? A paz de termos feito o nosso melhor naquele dia, mas sabemos que no dia seguinte a obra continua. Como podemos ter paz? A paz do mundo é não ter problemas, principalmente financeiros. A paz do mundo é estar numa rede, né? Cada um imagina a paz e a tranquilidade como quer. Mas a paz do Espírito, a paz que o Cristo dá, é a paz daquele que fez tudo o que pôde, mas sabe que amanhã os problemas recomeçam. Os seus, para serem superados, e os dos outros, para serem socorridos. E ele fala, não se turbe o vosso coração. Não vai ser fácil. Ele não disse que ia ser fácil, mas ele disse que era possível e que nos cabia fazer. Então, perseverança, esperança, solidariedade, empatia. Ninguém larga a mão de ninguém de verdade, porque é isso que ele espera de nós. E a paz dele é muito mais uma convocação para uma luta pacificadora contra as injustiças do que a paz do não ter problemas. E em toda e qualquer situação, lembrando isso. E ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Tem um monte de pezinho ali, né? E hoje, depois da pandemia principalmente, a gente prega o Evangelho nas redes sociais, a gente prega o Evangelho no TikTok, a gente prega o Evangelho de várias formas. E aquela postagem que você colocou lá, uma figura bonita, um dizer do Evangelho, às vezes é aquilo que alguém que vai ler está precisando. Então, não tenhamos pejo, não tenhamos vergonha de demonstrar a nossa fé, de deixar brilhar a nossa luz, de colocar para o outro que o caminho é Jesus. E tem uma música que diz, eu não vou cantar, né? Eu já falei para vocês que eu sou desafinada, então por amor ao próximo eu não vou cantar. Mas virou letra de música e diz assim, e me conheces. Não, a primeira frase. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração e transforma-me, conforme a tua palavra. Enche-me, até que em mim se ache só a ti. E então, usa-me, Senhor, usa-me. O vaso, tudo sai de ruim, ele preenche e nós podemos ser usados. É a mediunidade nos chamando, é a percepção do momento nos chamando. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Falar do Evangelho é sempre muito bom, porque eu amo estudar o Evangelho e de todos os livros que mais me toca é e sempre será o Evangelho. Mas nós precisamos começar a entender o que Jesus quis dizer naquele momento. Nós precisamos entender que naquela época ele falou por parábolas, porque ele não podia falar tudo. E que naquela época nem todos estavam preparados para ouvir, mas que cada verso, cada versículo do Evangelho
tem uma verdade profunda e que nos toca. A palavra de hoje, como dizem os nossos irmãos evangélicos, a palavra de hoje é: ide, sonda-me, Senhor, me enche de ti, me usa, para que eu possa difundir a tua luz. Desejo do fundo do meu coração, essa minha primeira palestra, nesse ano de 2024, aproveitando para agradecer a casa, agradecer a vocês, que o trabalho aumente cada vez mais, né? Que haja muita paz, muita luz, muita solidariedade entre todos, para que a pregação de amor possa continuar alimentando o corpo e alimentando o espírito. Muito obrigada.